Se prepare, porque isso não é mais sobre a lua rosa que passou. Isso é sobre o que ela deixou aberto. A maioria das pessoas acha que tudo acontece durante o pico, no dia da lua cheia, no momento mais visível. Mas a verdade é outra. O que realmente importa começa depois. E se você está vendo isso entre os dias 4 e 7 de abril, então você está exatamente dentro do período que quase ninguém entende, mas que define quem realmente muda de vida e quem continua no mesmo lugar. Porque esse não é o momento de observar, é o momento de ativar. A lua rosa não terminou, ela deixou um campo aberto, um tipo de espaço onde as coisas ainda estão mais sensíveis, mais maleáveis, mais responsivas ao que você faz agora. E o mais curioso é que por fora tudo parece normal. Não tem sinal, não tem alerta, não tem nada dizendo que esse momento é diferente. E é exatamente por isso que a maioria perde. Eles acham que já passou, quando na verdade é agora que começa a parte que realmente importa. Existe uma janela muito específica entre os dias 4 e 7 de abril, onde você ainda pode agir sobre tudo o que foi ativado. Mas dessa vez não é preparação. É movimento consciente, é integração, é ação direta. E tem algo que você provavelmente já percebeu, mesmo que não tenha dado atenção. Você vem pensando em coisas que nunca falou, repetindo conversas na sua cabeça, imaginando cenários, ajustando palavras, mas no mundo real, permanecendo em silêncio. E isso não é por acaso, porque esse é exatamente o tipo de ponto que esse momento começa a pressionar, mas não do jeito que você imagina. Não exige algo grande, não exige uma mudança radical, exige algo muito mais simples, e justamente por isso quase ninguém faz. Você precisa dizer algo que você vem segurando, não tudo, não algo exagerado, só uma coisa, algo real, direto e honesto. Pode ser um ajuste pequeno, algo que está levemente fora, algo que você deixou passar porque parecia mais fácil não tocar nisso. Mas o problema é que aquilo que fica, não dito, não desaparece. Ele continua ali, acumulando pressão, influenciando a forma como você age, mesmo que você não perceba. E no momento em que você fala, mesmo que seja simples, algo muda na hora. Não começa fora, começa dentro. É como se algo parasse de rodar, como se um ciclo interno fosse interrompido, como se você recuperasse um nível de clareza que não estava disponível antes. A maioria vai ignorar isso, porque parece simples demais para importar, mas é exatamente aqui que o movimento começa. E isso se conecta com o próximo passo, que quase ninguém tem coragem de encarar. E é agora que tudo começa a se encaixar, de um jeito que fica difícil ignorar. Não é algo forçado, não é caótico. É preciso, silencioso, quase calculado. E é por isso que algumas pessoas começam a sentir uma calma estranha nesses dias, mesmo com coisas mudando, porque no fundo não parece errado, não parece fora do lugar. Parece que algo finalmente está se ajustando, como se tudo estivesse encontrando a posição certa depois de muito tempo desalinhado. Mas tem um detalhe importante aqui. Se você ainda estiver no automático quando isso acontece, você perde exatamente o ponto onde você ainda podia interferir. E é aqui que a maioria trava sem perceber, porque fazem sempre a mesma coisa. Passam por momentos assim, sentem algo diferente, esperam uma mudança, mas continuam agindo do mesmo jeito, mesmos pensamentos, mesmas reações, mesmos padrões. E depois se perguntam por que nada muda. Não é falta de oportunidade, não é falta de energia, é repetição, porque existe uma regra simples que quase ninguém aceita. Você não entra em uma nova fase, mantendo o mesmo padrão de comportamento.
Não importa quantos rituais você faça, não importa quantas coisas você escreva, não importa o quanto você diga que quer mudar. Se por dentro você continua operando no mesmo loop, você só está repetindo o mesmo ciclo com palavras diferentes. E esse é o ponto que quase ninguém fala. O problema não é que nada está acontecendo. O problema é que você está se movendo da mesma forma dentro disso. Por isso, nesse período entre os dias 4 e 7, o ritual mais importante não é adicionar algo novo, é interromper o automático, porque você não percebe, mas grande parte do seu dia já está programada, as mesmas respostas, os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, as mesmas decisões, repetidas sem consciência. E isso cria uma prisão invisível. Então, o que muda tudo não é algo grande, é um pequeno corte nesse padrão. É aquele momento onde você normalmente reagiria e não reage igual, onde você pararia e dessa vez não para, onde você evitava e agora encara, mesmo que minimamente. Pode ser algo pequeno, mas esse pequeno movimento quebra o ciclo. E no momento que você quebra o automático, mesmo que só um pouco, você cria espaço. E é nesse espaço que algo novo pode entrar. Você não precisa de um caminho novo. Você precisa parar de andar inconscientemente no mesmo caminho, porque esse momento não responde à repetição, ele responde à consciência. E existe outro ponto que você precisa entender. Muita gente espera o momento certo, a sensação certa, o sinal perfeito, mas nada começa antes do movimento. A clareza nem sempre vem antes da ação. Muitas vezes ela vem depois. Quando você decide, mesmo sem certeza total, algo começa a se organizar ao seu redor. Não é mágica, é direção. Porque no momento em que você se move, o sistema inteiro começa a responder a essa decisão. Mas isso só acontece depois do primeiro passo. E existe uma razão ainda mais profunda para tudo isso estar acontecendo agora. Porque esse período não é só sobre crescimento, é sobre tudo o que veio antes dele. Por muito tempo, tudo parecia parado, silencioso, sem progresso visível. E isso faz parecer que nada está acontecendo, mas nunca foi vazio. Era preparação. E é aqui que muita gente começa a se confundir, porque existe uma sensação estranha de movimento, mas sem direção clara. Você sente que algo está acontecendo, que você não está mais no mesmo ponto de antes, mas ao mesmo tempo parece que nada mudou por fora. E isso faz muita gente acreditar que está parada, que não avançou, que nada realmente aconteceu. Mas isso nunca foi verdade. Existem fases onde o movimento não aparece ainda, onde tudo acontece por baixo da superfície, onde certas percepções estão se formando, mas ainda não ficaram visíveis o suficiente para serem reconhecidas com clareza. E então, chega um momento como esse. Não é quando algo novo surge do nada, é quando algo que já estava sendo construído finalmente aparece. E é exatamente isso que esse período depois da lua rosa representa. Não é o começo de algo, é o momento em que algo se torna impossível de ignorar. Não porque apareceu agora, mas porque agora você consegue ver. Nada surge do nada. As coisas se revelam quando você está pronto para reconhecer, e é por isso que isso não parece um início, parece um retorno. Como se algo que já existia dentro de você estivesse voltando com mais clareza, mais definição, sem ruído. E quando você olha por esse ângulo, tudo muda. Porque esse tipo de momento não vem com caos, não vem com confusão, não vem com excesso de emoção. Ele vem com algo muito mais direto e, para muita gente,
muito mais desconfortável. Clareza, uma clareza limpa, sem distração, sem conflito. E é isso que torna esse momento tão diferente, porque quando as coisas estão confusas, você consegue adiar, você consegue justificar, você consegue dizer, depois eu vejo isso. Mas quando algo fica claro, não sobra nada para se esconder. Você vê exatamente o que é, sem precisar pensar 2 vezes, sem precisar revisar 1000 vezes. E é aí que está o verdadeiro ponto de virada. Não em forçar uma mudança, mas em remover tudo aquilo que estava te impedindo de enxergar. E quando isso acontece, algo muda imediatamente. Aquilo que parecia complicado começa a parecer simples. Aquilo que parecia pesado começa a parecer óbvio. Aquilo que parecia difícil de decidir simplesmente não precisa mais de esforço. E é nesse tipo de clareza que tudo começa a se mover de verdade. É como se algo desnecessário tivesse sido removido, sem esforço, sem conflito. E ao mesmo tempo, algumas pessoas vão sentir uma leve pressão, não porque algo externo está acontecendo, mas porque agora elas estão diante de algo que não dá mais para ignorar. E isso muda tudo, porque a clareza não cria pressão. Ela remove as desculpas que tornavam mais fácil adiar. E quando você chega nesse ponto, algo acontece naturalmente. Você não precisa de motivação. Você não precisa se convencer. Você não precisa procurar o próximo passo. Você já sabe. E é isso que torna esse momento tão poderoso, de um jeito que a maioria não espera. Não vem como intensidade, vem como precisão, uma visão limpa. E é aqui que muita gente ainda erra, porque continua olhando no lugar errado, esperando algo grande, algo óbvio, algo que grite, isso é importante. Mas esse período depois da lua rosa não funciona assim. Ele não aponta para o mais barulhento, ele não destaca o mais dramático, ele te direciona para algo menor, algo que você normalmente ignoraria sem pensar 2 vezes. E é exatamente por isso que isso importa tanto, porque existem momentos que parecem insignificantes quando acontecem, mas depois você percebe que foi ali, exatamente ali, que tudo começou a mudar. Uma conversa simples, que ficou na sua mente mais do que deveria. Uma decisão rápida, que você tomou sem pensar demais, mas que começou a te levar para um caminho específico. Um instante em que você quase fez algo diferente e depois não conseguiu parar de pensar nisso. É isso que está sendo ativado agora. Não os grandes pontos de virada, mas os pontos sutis, porque o que parece pequeno, na verdade, é preciso. E, muitas vezes, esses pequenos momentos carregam mais direção do que qualquer evento grande. Eventos grandes confundem, te puxam para todo lado, tiram o foco. Mas momentos pequenos são limpos, diretos. E é aí que tudo começa a mudar, de um jeito que a maioria não espera, porque isso não está funcionando como um clímax. Não é o fim de algo, é uma preparação. É como se tudo estivesse sendo posicionado, alinhado, organizado, mesmo que você ainda não veja o quadro completo. E esse é o ponto que exige um tipo diferente de percepção, porque se você estiver esperando o resultado imediato, você perde o que está acontecendo de verdade. Isso não é sobre resultado rápido, é sobre base. As coisas estão sendo colocadas no lugar certo. Percepções estão chegando no tempo exato. Mudanças internas já estão acontecendo, para que quando a próxima fase começar, você já esteja no lugar certo, sem precisar forçar nada. E o que parece confuso agora, na maioria das vezes,
não é confusão, é preparação. Mas esse é o detalhe que quase ninguém entende, porque as pessoas acham que se ainda não está totalmente claro, se ainda não está resolvido, se ainda não faz sentido completo, então nada está acontecendo, quando na verdade é exatamente aí que a parte mais importante está acontecendo. Porque quando algo está sendo construído de verdade, você não vê o resultado final de imediato. Você vê partes, fragmentos, momentos que ainda não se conectam totalmente, mas vão. E é por isso que esse período depois da lua rosa é diferente. Ele não encerra nada de forma dramática. Ele posiciona o que vem a seguir de forma silenciosa, mas extremamente intencional. E se você estiver atento, vai começar a perceber que certas coisas que estão aparecendo agora não parecem aleatórias. Elas parecem apontar para frente, como peças de algo maior, que ainda não se revelou completamente, porque o momento presente nem sempre se explica. Às vezes, ele só te prepara. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Então não tenta acelerar, não tenta forçar, não tenta transformar isso em algo maior do que precisa ser. Só observa o que já está ficando claro, porque quando algo começa a fazer sentido, sem esforço, sem confusão, sem precisar repetir 1000 vezes, você já está mais avançado do que imagina. E se você acompanhar isso, ao invés de resistir, vai perceber algo interessante. As coisas começam a se encaixar de um jeito natural, quase inevitável.